Boa tarde, pessoal. Quando todos vocês vão chegando, hoje a live vai ser muito especial. Uma pessoa especial que eu tenho como um dos meus amigos. E com toda certeza todos vocês vão crescer muito nisso. E vai ser muito pontual essa live. E eu quero aproveitar vocês que vão assistir ela depois, para que você também possa, antes da live, sempre parar um pouco para você ter um tempo com Deus, para você orar, para que Deus possa te conduzir essa maturidade. Com toda certeza vai ser enriquecedora essa live hoje, dos amigos nossos que têm construído têm antecipado caminhos, né? E têm passado todas as receitas, não só para nós, mas para muitas pessoas. Boa tarde, Luiz Neto, Garcete, a Meire, muita saudade de você, querida. Saudade do Paulo, ontem mandei aniversário pro Paulo, foi muito especial. Mas é isso, gente. Então a gente vai ter essa live muito especial com o Carlito Paes. O Carlito Paes é um dos caras que lidera uma igreja muito saudável, um homem visionário, não só como um pastor sênior, mas também como um homem empreendedor, um visionário, um homem de negócio. E com toda certeza vai ser muito bom esse tempo que a gente vai passar junto com ele aqui. Vocês querem aproveitar para fazer perguntas, fazem perguntas aqui na interrogação para eu poder mandar para ele. Ionando Costa, boa tarde, meu querido também. Carlito acabou de entrar, então vocês que querem fazer pergunta, fiquem à vontade. Avançar nesse momento tão oportuno que a gente está vivendo como igreja a nível global, né? E é isso. Fala, Carlito! Muito obrigado por Aqui estamos participar. nós. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que honra, que privilégio. Um grande abraço, Juan. Um abraço forte a todos que estão aí entrando. Também vi que o Nuno lá de Portugal acabou de passar por Isso, aí. Um é isso abraço, um aí. Deus abençoe aí. Que bom que Portugal já está melhor, né? É isso aí. Então eles usaram de sabedoria nessa quarentena aí para se poder proteger um pouco mais, né? E aí já estão saindo um pouco mais na frente, né? É que o Bom, para quem Brasil não é para amadores, Juan. no Brasil a gente Brasil consegue piorar é, o que quase não tem como piorar. Já tem uma crise exatamente. inevitável de saúde, de Uhum. economia e de E, emprego. e Aí agora vem vai os para nossos política. governantes, ficam brigando Uhum. aí, e aí É. Estado e governo federal entra numa crise que Uhum. é desnecessária. Aí a gente consegue polarizar, dividir as Uhum. pessoas, e eu Uhum. espero que os pastores não entrem nessas bolas Com divididas certeza. para não piorar para o Exatamente. povo. Uhum. Com certeza. A gente tem essa crise política, não é de hoje, né? Eu acredito que a gente tem muita coisa para melhorar pela frente nessa próxima geração. Mas para quem não conhece, aliás, o pessoal que todos do Hangar conhecem você, mas só para a gente fazer o de praxe, né? O Carlito é um pastor sênior, visionário de uma igreja completamente saudável, um escritor, fundador da rede Inspire. Ele lidera muitos líderes, inspira muitos líderes e com certeza nós fazemos parte desse time. E depois de tudo isso que eu tenho para falar dele, diversos livros que ele fez, mas também a melhor parte do que eu posso falar do Carlito, que ele é meu amigo. Ufa! Tá vendo? Muito Essa bom. é a melhor parte do meu currículo e apresentação. Não é para todo mundo. Exatamente, exatamente. Carlito, muito obrigado por a gente poder estar junto aqui. Eu queria aproveitar o máximo dessa live para a gente crescer juntos, né? Quem está nos assistindo nesse momento. E assim, o que eu vejo é que a gente está passando por essa crise e com toda certeza não dá para a gente não colocar os olhos, fingir que não está vendo as mortes, fingir que não está vendo a parte triste dela, mas ao mesmo tempo tem coisas boas para a gente poder aproveitar. A gente sabe que no momento de crise tem essas oportunidades. O apóstolo Paulo falava muito sobre isso, da alegria dele das tribulações, que gerava perseverança, um caráter aprovado, a esperança. E eu percebo que Paulo, as pandemias dele, as quarentenas dele, né, ou melhor, a quarentena que ele ficava isolado, de isolamento social, ele produziu o poder do evangelho, né? Qual que é a tua visão para isso? O que você consegue enxergar de coisas boas nesse momento de crise, né? Mesmo com tanta morte, você consegue ver algumas coisas boas dentro desse ambiente? Juan e queridos amigos e irmãos que estão chegando aí. A gente consegue sim e deve. Eu sou uma pessoa positiva, altruísta, cheio de esperança.
mas a gente deve sempre fazer isso com mesclando, porque eu tenho visto, Juan, muita falta de bom senso por parte de algumas pessoas na internet, inclusive evangélicos, pastores e líderes, que às vezes vão brincar ou vão fazer comentários e ignoram essa questão da doença. Então, o poder da força está no equilíbrio, o poder da saúde está no equilíbrio. Então, se nós estamos com quase 500 mortes diárias há uma semana, hoje saiu de novo 428 mortes, no Brasil 6.300 mortes, 92 mil casos infectados. Então, eu não posso ignorar essa realidade. Então, toda a conversa, toda a brincadeira, toda a orientação tem que ser no tom do equilíbrio para manter a perspectiva da esperança. Mas eu ouvi do John Maxwell, essa semana passada, que você querer fazer, ele estava fazendo uma live num grupo que eu estava, de Zoom, e ele é um líder muito forte de administração. Ele disse, se você hoje, seja através de uma live, de uma palestra, de um culto, querer ficar só motivando as pessoas, você vai ser patético, porque as pessoas, não é só a questão de quem morreu. As pessoas com dores, né? As pessoas estão com dores. Eu acabei, essa semana, nós tivemos que dispensar dezenas de pessoas na igreja. Essa é a realidade na igreja, nas empresas. Então, as pessoas estão perdendo emprego. As pessoas estão com medo de ficar doentes. As pessoas estão em luto. Então, eu tenho que me solidarizar primeiro. Primeira coisa é sempre se solidarizar, ter compaixão, sentir com o coração do outro. E aí sim, aí eu entro para outra questão de tirar a limonada do limão. Porque sabedoria, bom senso é fundamental. Aí o que nós vamos tirar disso? Você acabou já de dizer uma coisa. Como o apóstolo Paulo está produzindo em meio à pandemia. Não ficar ocioso, porque a ociosidade ela é uma porta escancarada para a ansiedade. Então, se manter produzindo, escrever, ler. Nós temos 40% dos empregados estão em home office, então tem muita gente trabalhando, mesmo em casa. Então, se manter produzindo é uma coisa boa. Outra coisa muito importante é a oportunidade de estar com as famílias. Então, algumas famílias estão deixando manifestar uma crise relacional e conjugal e pais e filhos. Ela não foi criada na pandemia. Nós estamos com 2 meses de pandemia mais forte no Brasil e só eclodiu. Então, é hora de tratar a oportunidade de almoçar junto, de estar mais tempo juntos, a família fazendo refeições. Então, a sua família é a sua prioridade. O que você tem feito para aproveitar a pandemia para unir sua família e não separar sua família e ser você um agregador. Fazer tarefas domésticas, limpar, arrumar, organizar, colocar a casa em ordem, fazer limpeza, arrumação, dar um novo layout na casa, cuidar das questões de fazer alimentações juntos, reuniões, conversa, ver um filme junto, discutir um documentário. Tudo isso também são oportunidades da gente estar crescendo em família. E da igreja, creio que a gente vai falar ao longo ainda da live, porque muito é um bom. detox também de igreja. Muito bom que você comentou desse tempo ocioso, que ele é perigoso não só para a ansiedade, mas agora eu me lembrei de Davi, né? Davi, ele aproveitou esse tempo, entre aspas, de uma quarentena, onde seu exército estava na batalha, e ele usa o seu tempo ocioso para fazer coisas que não eram tão boas, né? Claro que Davi, a gente tem coisas muito boas de aprender com ele, né? Mas você percebe que Davi, nesse momento ocioso dele, ele cadastrou no Tinder lá na época e fez usou da forma errada, né? Então, muito bom você ter falado sobre isso para a gente poder ajustar os valores. Eu acredito que é isso, né? Essa dracma perdida que estava na casa, a gente está tendo o privilégio de poder ajustar o valor e tentar achar princípios que estavam perdidos até mesmo na família, né? Então, muito bom. Sem dúvida. E também é a questão de que a família, ela, querendo ou não querendo, é a que mais vai sofrer o efeito, porque
Se há um problema de desemprego, a família é que primeiro sente. Se há um problema de traição, a família é a primeira que sente. Se há um problema de crise na fé, é a família que primeiro sente. Então, você tem que investir e proteger a sua família. Porque aí, se vier uma crise financeira, uma crise de trabalho, até uma infecção, a família está mais unida para poder lutar junto, né? Acabei de orar com um pastor no Rio de Janeiro que o filho foi internado hoje com suspeita. Acabei de orar com outro pastor do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, no Meia. Ele está infeccionado. Acabei de saber, por um discípulo meu, de um pastor nosso da Rede Inspire em Nova York, que está infeccionado. Então, quer dizer, são notícias que quem não pegou fica com medo de pegar. E como é um vírus oportunista, esse vírus também, ele vai... É um vírus que testa um pouquinho a saúde da pessoa. Muita gente, tem gente que pegou e não sabe, porque pegou, recuperou e não se manifestou, porque tem a ver com a saúde e o momento do indivíduo. Então, se alimentar muito bem, manter a mente arejada, dormir muito bem, se hidratar muito bem, tomar vitaminas, se preparar, porque o oportunismo vem através de baixa resistência. Por isso que foi falado que ele tem uma similaridade com o vírus do HIV, porque o HIV ele destrói a imunidade. E esse não destrói a imunidade, mas se prevalece de uma baixa imunidade do organismo. Com tudo que você está falando, Carlito, eu percebo que a gente está criando novos hábitos dentro da pandemia, né? Dentro dessa quarentena, por causa exatamente da saúde que você está falando. As pessoas estão se exercitando até mesmo dentro da sua casa, mudou muitas coisas. O que você consegue enxergar de novos hábitos, não só na quarentena, mas pós-quarentena, né? Pós-pandemia? Como você acha que vai ser esse mundo aí? Esse é uma realidade que a pandemia, o grosso da pandemia, não sabemos quando que ela vai passar, mas ela vai passar, né? Nós já temos muito mais gente curada do que gente que morreu e gente com agravamento de saúde. Ela vai passar, mas como não sabemos quando, agora ela volta, por exemplo, na mesa hoje, na refeição, eu estava discutindo com a minha família, um hábito muito forte no mundo, mas em particular no Brasil, vai ser tremendamente abalado. É a questão... Agora a gente percebe como que ele não é higiênico, Juan. A comida aquilo. Está ali uma espumadeira, uma concha, passa segurando aquela concha 200 pessoas. 200 pessoas segurando aquela concha. Outra coisa, a pessoa fica conversando com o outro na fila, em cima da comida. As gotículas caem direto em cima da comida. Então, é altamente anti-higiênico. E agora a gente percebe. Então, não tem jeito. Pode o governo falar assim, acabou a pandemia, amanhã volta ao normal. Parte da população é sem noção e não está nem aí. Tudo tranquilo. Bem. Mas uma grande parte, essa questão da saúde, porque nós estamos na geração saúde. O cuidado com exercício, nunca se vendeu tanto suplemento alimentar, nunca se vendeu tanto programa de saúde. As academias, eu estava lendo que a Smart Fit está com 10 milhões de pessoas fazendo exercício em casa. Então, isso nunca aconteceu. Então, mesmo que o governo fale, mesmo que volte, não volta ao normal. Por quê? Porque 60 dias, 90 dias de quarentena gera hábitos. Então, essa é uma doença que vai gerar, não é o Covid que vai mudar a vida das pessoas, mas é o hábito de ter ficado no isolamento em casa, que a volta é diferente. Então eu vou olhar uma comida, aquilo exposta ali ao vento, à poeira, à mão, à saliva das pessoas, de uma maneira diferente. Então o empresário vai ter que se remodelar para isso, porque a gente vai mudar os hábitos, né? Então, o que, pensando assim na igreja, é mais do que nunca uma igreja família, onde todo mundo cuida uns dos outros, essa igreja supermercado da fé, que entra, todo mundo sai e ninguém tem a ver um com o outro, isso também vai sofrer um grande baque. A era digital,
então temos que usar 100% do digital. É claro que nós estamos num pico por causa da crise, mas nunca mais os canais do YouTube das igrejas vão ser usados diferente, as redes sociais, tudo. Hoje, por exemplo, eu fiz uma conferência com 5 preletores tops, alcancei 5.000 pessoas de pastores e líderes, e todo mundo sem sair de casa, um custo infinitamente menor. Quantas vezes você e eu já viajamos para um determinado lugar, pagamos passagem aérea, tempo, hotel, para chegar lá e ter 2 horas de reunião e voltar? Isso aí acabou. Sem dúvida, o Zoom acabou. veio para ficar, né? Então, se reinventar, se redesenhar, se renovar, são palavras que, se você não gosta, você está com um sério problema, porque ela entra definitivamente para a cultura da empresa, da família e da igreja. Muito bom. Não é? A criatividade, as igrejas sendo criativas, isso não tem nada a ver com orçamento. Quanto mais orçamento você tem, mais criativo você tem que ser, flexível. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Humano, e assim, Carlito, a gente sabe que a igreja online, essa igreja digital, ela já vinha mostrando para nós isso, né? Até mesmo o comportamento dos novos, né? Os adolescentes, etc e tal, que é muito mais prático para eles esse mundo, né? Eu tive uma reunião uns 6 meses atrás com os adolescentes da igreja e comecei a falar com eles o que eles enxergavam do futuro, né? Ele falava assim, olha, eu não quero ter uma casa, eu quero contratar um serviço que eu possa, de repente, nesse final de semana, morar em tal bairro, no outro mês em tal bairro, eu não quero ficar preso. E eu comecei, ou às vezes em Nova York, em países, eles também falaram um pouco desse meio ambiente, né? De cuidar um pouquinho mais dos copos descartáveis, etc e tal. E aí eu fiquei pensando, mas como vai ser essa igreja do futuro, sendo que eles não querem que algo prenda eles? Porque eles vão estar viajando o mundo inteiro afora. Eu comecei a entender, poxa, essa igreja que nós já estamos vivendo hoje, que a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, ele continua sendo família, ele continua estar conectados com a gente através de uma nave, uma nave, quando eu falo é de um pequeno grupo, né? No Zoom, etc e tal, né? Mas assim, existem muitas coisas boas dessa igreja digital, mas também algumas partes não tão boas. O que você enxerga nesses dois ambientes, né? A gente sabe que a igreja, as pessoas estão se esforçando para ter um culto online. Eu não estou falando de um culto online, porque não é só um culto online, é uma plataforma para formar voluntários. A gente está fazendo ceia, né? A gente está formando voluntários para poder, como ensinar eles a servir a ceia dentro da sua casa, para servir para os seus pais. Então hoje o voluntariado é dentro de uma casa, não é mais na igreja, né? Como que você tem visto essa visão da igreja digital, mas ao mesmo tempo coisas que também são desafiadoras? De novo, a questão de que o equilíbrio vai salvar as nossas vidas, né? Sim, e o problema é que nós estamos tentando fazer uma leitura de uma questão pós, como vai ficar, sendo que agora está numa situação over. Ninguém vai ficar para sempre só fazendo culto digital, só célula digital, só experiências digitais. Então, isso vai vir um pouco para a realidade. Até eu estava vendo, teve um fórum essa semana, você deve ter ouvido falar da Festival Tomorrow, que aconteceu essa semana, e um especialista ele estava dizendo, nós estamos numa situação de pico. Após crise, não volta a ser como era antes, mas não vai ficar nesse pico. Por exemplo, até porque o Brasil, nós não temos banda larga suficiente em qualidade para ter tudo Sem isso dúvida. pela internet. Nós não temos as pessoas com os equipamentos na mesma qualidade. Nem todo mundo tem um smartphone muito bom, uma máquina muito boa. E tudo isso vai ter. Agora, inclusive, nós aceleramos em 5 anos, em meses, toda essa questão. Então, vai ter muito investimento. Mas isso tudo leva tempo, um pouquinho. Né? Tem um tempo aí. Então, não é assim que a gente fechou para uma realidade e quando abrir, abre totalmente diferente. Não. Tem as mudanças de hábitos e elas são gradativas. E isso é ótimo, porque também você não tem que se desesperar, você não tem... Por exemplo, a questão... eu gostaria de contratar hoje, Juan, design,
pessoas para edição de vídeo, pessoas para fotografia, etc. Mas esses profissionais nem tem. Ninguém está desempregado nessa área. Então, o que vai ter? Essa massa desempregada que vai ter agora, muita gente vai fazer novos cursos, vai se reciclar, vai se atualizar e vai ter aí um equilíbrio para essa nova realidade também profissional. A gente precisa agora, com sabedoria, saber viver esse tempo, cuidando do coração e das ansiedades da vida, porque ouvi o pastor Felipe Santos hoje, ele diz, não se esqueça que por detrás do digital tem digitais. Não é? Muito então, bom. Muito bom. O digital é uma consequência de uma pessoa que está ali. Essa pessoa não vai desaparecer. Então, o mundo digital tem as digitais no meu dedo e isso não muda. A questão do social que você falou, muito mais relevante, missões, a questão da igreja mais humana, mais atrativa, mais bíblica. Isso não se faz só com digital. Não é? Sem dúvida, sem dúvida. Não é? E é interessante porque eu acredito que a igreja ela continua, o que destaca na igreja é o relacionamento. Uma igreja relacional que se relaciona, ela vai avançar independente dos ambientes que ela está, sendo ele online ou sendo ele físico, né? Eu acredito também que algumas coisas realmente vão mudar, mas outras vão só ser aperfeiçoadas, né? E o que você começou falando da parte tóxica da igreja também já não existe mais. Porque a gente vai focar realmente naquilo que é essencial. O que é realmente prioridade para essa igreja, né? Então, acho que a gente está tendo essa oportunidade, né? Até porque nós entramos numa coisa muito doente, Juan, de cópia. Eu estava numa mesa lá em Birmingham, no Alabama, onde um pastor de jovens da igreja do Creed Rogers, a Highland Church, ele estava dizendo o seguinte, na década de 70, as celebridades do mundo, isso não tinha afetado a igreja ainda, você via gente depressiva, se drogando, se prostituindo, e aí gerou aquela geração de mortes prematuras, como Jimi Hendrix, Mary Monroe, Elvis Presley, Bob Marley, tudo isso, gente que vivia na pressão das celebridades. Esse pessoal sempre viveu com comparação, comprando o que não precisava para mostrar para quem não gosta, se endividando financeiramente para comprar coisa, para mostrar, carro, viagem, janta, passeio, etc. Evangélico não estava nem nessa realidade, pastor de jeito nenhum. Mas aí nós tivemos um fenômeno a partir da década de 90. O crescimento das igrejas e o crescimento do mundo gospel. Isso gerou riqueza, isso gerou recursos e, com o advento da internet, isso gerou comparação. Então, o pastor fala, não, mas ele tem uma banda, eu tenho que ter também. Ele faz uma conferência, eu tenho que fazer também. Faz ele um DVD. Um livro, eu tenho que ter. Um DVD, eu também tenho que ter. Eu tenho que fazer um clipe, porque ele também fez. Ele comprou um telão de LED, eu tenho que ter. Por quê? Porque há muita comparação. Aí nós temos um número de pastores e cantores evangélicos depressivos, com problemas com drogas, com suicídio. Por quê? É o mesmo problema das celebridades da década de 70. Comparações, autoaceitação, baixa estima e gerando um problema sem precedentes. Então, agora, nós estamos vendo que a igreja não precisa nem de templo para existir. Quanto mais fazer cultos, pagar cachês caros, se endividar, evento atrás de evento, evento atrás de evento. Tudo tem que ser feito com propósito. O evento em si não é o problema. O problema é a motivação do porquê fazer o evento, porquê gravar o disco. Porque eu fico, às vezes, passado como um pastor consegue comprar seguidores de internet. Como que um pastor... E de live, né? De live, você vê as lives. De live. 1000 pessoas, você fala, não é possível. Esses dias, Juan. Eu fiquei passado. Como que se muito presta triste. um negócio desse? Né? Mas esse lance da comparação, ela não é positiva nunca, né? Porque eu posso me comparar como se eu fosse melhor que o outro, né? Dizendo assim, nós somos melhores,
ou eu posso me comparar como se fosse pior, né? É. E a visão que eu tenho cara, a gente não precisa se comparar, a gente pode se inspirar. Eu aprendo Isso. muito com a Igreja Cidade, eu aprendo muito com outras igrejas, mas cada uma tem um propósito, cada uma nasceu para algo, e aí acho que isso se torna saudável. Mas a Isso, porque comparação, nem ela tudo que é nunca é bom para positiva. você. Eu posso olhar uma Exatamente. coisa para você, porque é Uhum, óbvio que eu não vou aprender com os seus uhum, pecados e os seus uhum, uhum, defeitos. E nem você uhum, comigo. Mas uhum. nem tudo que é bom para você é bom É para bom para o mim. outro. É isso mesmo. É isso mesmo. Outra Tem questão, Carlito, a questão gente de está. time, tem questão de orçamento, tem a Exato, questão de exato. contexto, tem a Uhum. questão local, né? É, Alguém pode pegar mas, e falar assim, ah, mas isso é barato. Depende para quem que é uhum. barato, porque tem Para a quem ver que com o é? seu orçamento. Uhum. Assim, aproveitando esse momento que você está falando sobre isso, você é um dos caras que eu vejo como muito visionário, extremamente administrativo, pastoral, um cara apaixonado por vidas, e por isso que a igreja tomou a proporção que tomou. Com essa questão de visão, o que você consegue enxergar a visão? Pode até ser espiritualmente falando, né? O que você está vendo? Porque quando a igreja de Atos, eles estavam compartilhando pão, eles tinham tudo em comum, eles investiam no potencializar os apóstolos, etc e tal, aquilo estava maravilhoso. Mas de repente veio a pressão da perseguição, e essa perseguição deles foi onde espalhou o evangelho pelo mundo inteiro. Hoje eu vejo uma igreja, vamos dizer assim, de 3 meses para cá, que avançou 5 anos, pelo menos, e ao mesmo tempo ela alcançando mais pessoas do que o próprio Covid. E o que você consegue enxergar nesse ambiente de igreja com visão de futuro, sei lá, 10 anos? Porque eu acredito que a gente pode tomar decisões agora, eu acredito que vocês estão tomando na Igreja Cidade, que vai mudar 10 anos na frente, a ponto de vocês chegarem em 2030, olhar para trás e falar assim, ó, em 2020, lembra no Covid? A gente tomou importantes decisões que hoje a gente está vivendo parte delas, né? O que você está visualizando agora como uma visão de futuro? Pode ser espiritualmente ou simplesmente pela parte de visão como homem visionário. A comparação que você usou é fantástica. Vamos pegar ela aí. Perfeita. Deus mandou a perseguição? Não. Não. A Uhum, uhum, perseguição veio por causa da religiosidade dos judeus, por causa do medo uhum, do Império Romano, a uhum, insegurança das pessoas. Jesus era uhum, muito popular, aquilo ali tinha uma mensagem muito atraente, então vamos dar um jeito de uhum, acabar com esse negócio aqui. Então, não tem nada, nós não somos, como cristãos evangélicos, pela teologia da miséria, da pobreza e do martírio. Isso não tem base uhum. bíblica, isso é coisa da Vitimização, né? Uhum, religiosidade uhum, romana. Tem nada a ver uhum, conosco, né? Deus não é patrocinador das nossas misérias, nem é uhum, patrocinador de uma vida de mendigância, né? uhum, Agora, existe um livre curso na história da humanidade. uhum, Deus é o Deus que, quando ele, na sua soberania, ele quer, ele intervém. Deus é o Deus que intervém, mas Deus é soberano e ele deixa também a humanidade seguir o seu curso, porque é através das escolhas que vem a verdadeira adoração. uhum, Então, da mesma maneira que aconteceu toda esta perseguição à igreja e ao cristianismo primitivo, permitido por Deus, mas não da uhum, vontade de Deus, hoje uhum, também nós temos aí a crise do Covid e da pandemia. Deus não uhum, mandou, eu não acredito nesses profetas do uhum. caos, que Deus mandou Amém. Uhum. trazer. É interessante que, tempos atrás, profetas do caos aí falando sobre o dedo de Deus em Belo Horizonte, não sei o quê. Cada uma. O que queria Uhum, falar agora do dedo de Deus do Covid-19, né? Então, quer dizer, uhum. o problema que era de Belo Horizonte agora virou do mundo inteiro. Então, Deus ficou Exato. bravo com os É. crentes de Belo Horizonte, Uhum. mas aí E depois por ele ficou causa. bravo com os crentes do Brasil, com os E crentes do mundo todo. por culpa de Belo Horizonte, se espalhou pelo mundo inteiro. Foi Olha que pelo mundo absurdo, né? inteiro, né? Absurdo, né? Então é essa teologia que às vezes Uhum, alguns também acabam crendo de que esse uhum, Deus sim. fatalista que mandou essa crise. Não, mas Uhum. cremos que Deus trabalha, como diz Paulo, Coopera. e ele coopera para Uhum, o bem. Então uhum, agora a igreja também vai ter que entrar nesse detox, o que serve, o que não uhum, serve. Vamos uhum, pegar o que serve do mundo digital, vamos usar. O que não uhum, serve, vamos jogar fora. uhum, Do presencial, o que a gente tem
que levantar o navio, raspar as cracas, não é? E quando terminar, pintar o navio e lançar ele ao mar de novo, para que ele seja mais ágil, limpando as cracas. Então, nós vamos ter uma igreja mais econômica, uma igreja mais ágil. O legado do evangelismo que chegou na igreja está fantástico. O legado social, eu estou vendo assim, as pessoas se mobilizando de forma tremenda. Lá na igreja da cidade, uma coisa que a gente fez, Juan, a gente tem duas instituições sociais, a Sol e a BAP. Elas continuam, estão fazendo o seu trabalho, mas é para fora, não é para a igreja. E eu fiquei pensando, peraí, a igreja vai fazer ação social pela instituição, beleza. Mas agora é a hora das casas, de cada um fazendo o seu. Então, nós precisamos de um jeito de cada um chegar até as pessoas que precisam. Porque numa cidade de classe média como São José e uma igreja como a nossa, também de classe média, muita gente não tem contato nenhum com pessoas mais carentes. Então, Deus me deu a visão de fazer um programa diferente do que os programas sociais institucionais. Vamos fazer uma cesta do amor, mas ela vai ser só um meio. Você vai na igreja, a igreja comprou, então, 250 cestas, botou um adesivo bonito por cima, com versículo bíblico, dizendo que Deus me deu para dar para você. A igreja foi lá e adquiriu essas primeiras 250 e criou um fundo. A partir daí, as pessoas vão lá pegar uma cesta, que no mercado ela custa R$ 85, é uma cesta de qualidade, bem feita, selecionada. Por ela comprar em quantidade, ela comprou por 60, 65, e aí ela disponibiliza para a membresia, não vendendo. Eu vou lá e falo assim, olha, eu posso dar R$ 30. Ok, então você contribui aqui com o fundo com R$ 30, toma a cesta. Aí ele vai doar a cesta. Aí ele vai fazer uma visita, ele vai orar numa casa, ele vai ler a Bíblia para essa família, vai entregar a cesta, vai pegar o nome dessa família, vai ver qual é a realidade, vai fazer meio que um trabalho de ação social, mas não por assistencialismo, mas de fato ver o que precisa. E a partir dali nós vamos coletar dados do que a gente pode fazer depois por essa família na área educacional, cultural, social, espiritual. Perguntar nas visitas, perguntando se eles querem entrar nas células por Zoom. Legal, então, muito bom. Fantástico. Muito bom. E esse fundo deu tão certo que já estamos indo agora para quase 800 cestas doadas, não pelo programa social da igreja, por isso esse aí já foi mais de 10 toneladas, mas especificamente o membro da igreja indo a uma casa carente. Olha que coisa linda, Juan. A pessoa indo na casa da sua diarista. A diarista que sempre veio servir, agora a membresia pode ir lá. É um programa que você pode implantar aí, essa cesta do amor aí. Muito bom. A gente tem feito o nosso Love My City, né, que é o Food Bank, que é um banco de alimentos, que tem sido muito bom, principalmente nesse período, que as pessoas aumentou um pouco mais a compaixão pelas pessoas. Então a gente aumentou muito o nível. A gente conseguiu doar uma igreja que é tida como mais para jovem, né? E a gente sabe que não é verdade isso, porque uma igreja bíblica, ela alcança desde o jovem até o mais velho, né? E a gente conseguiu, nesse período, doar 2 toneladas. Para nós foi tipo assim, uau, que resultado, né? Mas com certeza, o que a gente fala no nosso centro de inteligência, para poder saber fazer o filtro do que doar mesmo, o que é realmente que ele precisa, só a cesta ou tem problemas emocionais, espirituais, tem muita coisa envolvida. E com certeza, isso que você está falando desse projeto novo vai ser pontual, principalmente nesses dias que a gente está vivendo hoje, né? É porque você vai lá na casa, ele não vem buscar, você vai lá. Agora, Carlito, indo para o lado da igreja cidade, quando você percebeu que mudou o rumo da igreja? Né? Você estava dizendo assim, vocês eram uma igreja, sei lá, num período para 600 pessoas, depois foi para esse novo lugar, na colina, etc e tal. Mas quando você percebeu que realmente foi uma mudança, assim, mudou radicalmente, alguma coisa que aconteceu, ou vocês têm isso para mensurar, ou foi fluindo de repente do nada, ou como que foi que realmente vocês se tornaram essa inspiração para o mundo inteiro? Foi intencional sem ser artificial. Foi
buscando ir contra o status quo, mas sem aquela pressão de não dormir para poder fazer a transformação e crescer. Foi um parto, mas não um parto por asepsia. Muito Muita bom. coisa está aqui. Não é um livro Isso. histórico, é um livro de princípios. Uma igreja família, você também foi um O dos que qual endossou faz aqui, parte do cerca de endosso. 40 pastores do Brasil. É um livro de 17 capítulos, 400 Muito bom. páginas. Um livro que fala sobre esse equilíbrio de ser apostólico, profético e pastoral. A mudança no mindset foi a questão de perceber que nós tínhamos uma cidade muito boa e uma igreja média. Então, para que você possa acompanhar o crescimento da cidade, a cidade na época tinha 400 mil habitantes, muito bom. Se essa cidade fabrica avião e voa jato, se ela tem tecnologia, se aqui é um polo de pensamento, de referência, o Cinemark, o primeiro Cinemark do Brasil foi em São José dos Campos. O primeiro blockbuster fora de São Paulo foi em São José dos Campos. Então, uma cidade que também pelas empresas ensaístas, elas gostam de usar São José. Você está em Indaiatuba, uma ótima cidade. Campinas também tem essa mesma referência, como Curitiba. São cidades que você pode fazer ensaios e daí tirar parâmetros para novos investimentos. Eu falei, uma cidade assim não pode ser vista como uma boa igreja, porque o bom é inimigo do ótimo. Isso se aplica à minha vida e à sua vida, porque excelência está nos detalhes. Não é você ser perfeccionismo. Perfeccionismo é doença, é religião. A questão é você cuidar da excelência. E não existe excelência se você não cuidar de detalhes. Então, percebemos isso e aí demos início a um processo transacional de mudar as coisas, de uma igreja num templo para uma igreja num lugar alugado, de uma igreja de um lugar para uma igreja multi-site, de igreja de escola bíblica para uma igreja com pequenos grupos nas casas, uma igreja com evangelismo muito restrito para multi-evangelismo, pescaria em múltiplos anzóis, uma igreja de foco nos que vêm para uma igreja no foco do que vai. Então, aí foi uma série de questões. Então, é um processo, e essa transição já leva 23 anos desde que eu estou aqui, saímos de 600 membros para 20 mil membros, e é um redesenho, porque, olha só, a gente mudou para multi-sites, só que agora já tem que mudar de novo. Por exemplo, só nessa crise, a gente já teve que mudar, não fechar a igreja, mas fechar local de cultos. De 30 lugares que a gente tem, Rua, nós estamos no segundo mês da crise, já fechamos 4. Por quê? Porque você já vinha fazendo leituras que não adianta você achar que vai melhorar depois os índices. Não, ele tende a piorar. Então, vamos rever para a igreja nas casas, nas células, no digital. Não tenha medo de fazer mudanças. A mudança ela é necessária e tem que ser avaliada para que os resultados venham. Mas é muita coisa e também o pessoal entra no nosso site aí, compre os livros, leia, mas é um processo, não pode ter pressa. Quando alguém me pergunta como que você fez para fazer a mudança, eu falei, estou fazendo ainda. Você viu o que aconteceu com Lutero. Lutero pegou as 95 teses, foi lá na porta do castelo, da capela do castelo de Wittenberg, colocou lá fechado para mudança, e aí ele perdeu a cabeça, né? Então, você não vai querer perder o ministério por causa das mudanças. Sem dúvida. E a gente é uma geração que passa muito por essa transição, né? Era da internet, era do digital, era da inteligência artificial, carros elétricos. Eu acredito que não vai ser a primeira e nem a última que a gente vai passar. Acho que a gente tem que se adaptar a essas transições, né? Mas, Carlito, no teu livro, Uma Igreja Família, você também cita um pouco dessas igrejas novas, né? Como muitas vezes a do Hangar também, e ali eu pude aprender muitas coisas que realmente me fizeram abrir um pouco mais a minha mente nessas questões de geração, né? E eu queria que você desse um conselho para a nossa geração, porque até eu mesmo, às vezes eu fico frustrado com a minha geração. Claro que tem coisas muito boas, mas a tua experiência, né?
tantos processos que você passou, tudo que você já viveu, o que realmente você pode nos aconselhar, ou até mesmo puxar nossa orelha, já que a gente está online aqui, ao vivo, né? Para a gente poder crescer, porque isso eu acredito que vai ser muito bom para todos nós. São tantas coisas, Juan. Primeiro, para elogiar essa geração que você também representa. Quantos anos você tem? Estou com 37. 37. Então, tem uma geração aí de pastores de 25 a 40 anos fazendo um trabalho sensacional. Então, primeiro não parem, prossigam. Né? Eu comecei no Ministério Pastoral com 23 anos, fiz 50 esse ano. Então, essa fase é fantástica para você implantar, renovar, rever, ajustar. De 25 a 40 anos, né? São 15 anos brilhantes para construir muita coisa. Então, não pare, parabéns. Porém, tem a parte mais fácil e a parte mais difícil. Geralmente, a parte mais fácil, Juan, é o visual. E muitos ficam só no visual. Eu brinco dizendo que a parte mais fácil é alugar o salão, pintar de preto, colocar umas luzinhas e chamar de church. Então, existe uma diferença muito grande entre você abrir um CNPJ e você plantar uma igreja. Uma igreja saudável, ela é estabelecida em cima de princípios que não custam nada. Se você... Robert Morris diz que se você puder pagar, é barato. Se você puder pagar, é barato. Então, você não compra pessoas, você não compra conversão, você não compra milagres. E a igreja é feita disso. Então, o primeiro conselho que eu daria é não tenha afobamento para plantar uma igreja. Comece com um pequeno grupo. Você começou com um movimento de rua, orgânico, natural. Então, comece com um pequeno grupo. Comece pela internet. Comece do pequeno para o aparente. E isso aí é outra coisa que acabou. Esse negócio de contratar uma banda, um grande pregador, alugar um lugar e fazer um culto de lançamento para atrair crente. Isso se esgotou. Porque eu pago agora, eu pago depois, né? Exatamente. Então, isso não é nem motivador, não é nem motivador mais, porque junto com evangélico velho vem vício, vem fofoca, vem maledicência. Sem dúvida. É aquela velha história, se você quer viver de popularidade, prepare-se para entrar no domingo ser aplaudido e no domingo seguinte você ser crucificado. Só que você tem que lembrar que você não é Jesus para ressuscitar no domingo seguinte. Então, muito bom. Não é? A gente precisa, então, ter esse cuidado. Então, elogiar, porque, por exemplo, eu sempre me cerquei de pessoas mais jovens do que eu para servir no ministério. Porque eu sei que ali está criatividade, vigor, energia. E eu tenho o que para passar para eles? Mentoria, caminhos que eles não passaram ainda, conselhos. E aí a gente faz uma ponte legal. Se eu me cercar só de pessoas maduras, o que nós vamos fazer com tanta maturidade, com tanto cabelo branco? Uau! Se eu me cercar só de meninos, o que eu vou fazer com tanta energia? Então, de novo, a força está no equilíbrio. Ninguém anda num carro de 3 rodas, ninguém voa no avião de uma asa só. Então, pastores... E uma das qualidades que eu sempre comento quando eu falo de você é isso, né? Um dos pastores sêniores, apóstolos, etc. e tal, que investe muito na nossa geração, né? Por isso que a gente está sempre perto do Carlito, sempre perto dessas conexões, porque a gente sabe o quão você compartilha as suas experiências para que a gente não venha cometer erros. Isso para nós tem sido, acredito até por isso que o Espírito Santo te dá muito conhecimento, muita estratégia, muita arquitetura, não só do hoje, mas também do futuro, porque você sempre compartilhou, você sempre foi esse cara que aproveitou e abraçou a nossa geração, né? Claro, com equilíbrio, né? Mas isso a gente é muito grato a Deus pela tua vida, viu? A igreja não pode ser nem um monumento, mas também não pode ser um supermercado de gente. A igreja é uma casa de filhos e filhas espirituais que têm um chamado e são enviados como flecha para o seu destino apostólico. E isso é princípio que é
a igreja 1.0, que foi a igreja primitiva, que é a igreja 2.0, essa igreja institucional, que começou como bizantina, depois foi ocidentalizada, depois se tornou reformada e se tornou denominacional. Mas agora há uma igreja 3.0 surgindo, que vem com uma proposta muito além do digital. É uma igreja voltada para pessoas, para o reino, para a praticidade, que, como você disse, independente de onde a pessoa estiver, ela faz parte. Ela está conectada por uma visão, missão, valores, princípios, integridade e humanidade. Muito bom. É isso aí, meu irmão. Carlito, e que você pode me falar de 3 coisas que você acertou, que você fez, que deram muito certos, e de repente 3 coisas que poderia ser diferente porque não deram tão certos, né? Olhando pela ótica pessoal também, mas também com liderança, mas também como igreja, enfim, o que você sentir vontade de falar, para a gente poder aprender bastante agora 3 coisas que você fez que deram certo e 3 coisas que poderiam ser diferentes. Num plano pessoal, eu não investi no inglês como eu deveria ter investido. Então, eu tenho inglês para comunicar, mas não tenho inglês para pregar, para ficar muito tempo ouvindo e participando e interagindo. Então, a primeira coisa, você está no mundo digital. Hoje, 95% do conteúdo da internet global é em inglês. Sem dúvida. Muito A bom. China tem o maior idioma, mas não na internet. Na internet, o que está em chinês tem que estar em inglês. Então, invista no idioma. Uma outra coisa muito importante é não invista dinheiro em nada que é fixo, que você vai perder dinheiro. Eu vou comprar um imóvel tal, eu vou comprar um carro tal. Gente, para que o dinheiro, recursos são limitados. Então, não é uma coisa que... isso aí eu já não caí nesse erro. Eu tenho certeza que o mundo mudou também nessa parte. Não é uma questão... Por exemplo, agora, essa questão de veículos. Se você colocou muito dinheiro em veículo, vai perder, porque ele vai entrar numa desvalorização principalmente agora. Muito grande. Então, você está pagando um IPVA alto, está pagando um seguro alto, está pagando talvez uma prestação alta e um carro que você não vai poder usar. Então, sem dúvida. Isso é uma coisa que tem que nos servir de lição. Outra coisa é estudar mais. Eu fui muito com meus estudos mais na área ministerial. Bacharel, mestrado, curso de atualização, mas eu penso que a gente precisa também estudar secularmente. Aí tem um monte de profissões e que você pode, alinhado ao ministério, né, que você pode fazer fotografia, filmagem, edição, design, comunicação, TI, desenho, textos, tudo isso sem é coisa dúvida. que você precisa investir. Vai ter que investir tempo e dinheiro, não tem jeito. Fazer um curso de psicologia, fazer um curso de administração, porque você pode mais. Não fique só nessa questão espiritual e pastoral. Não. Vai. Então, diria essas 3 dicas para a sua vida pessoal. Estudar o idioma, o inglês, não investir em coisas materiais com valores altos e estudar secularmente. Na nível de ministério, nós investimos um pouco atrasado demais em rádio. Rádio, a gente comprou uma, ela está aí para migrar de AM para FM, mas mesmo assim, quando migrar, o custo não valeu a pena, né? Foi um outro cenário. Então, toda igreja que tem rádio, que tem TV, ela está perdendo muito recurso com isso, principalmente quem tem TV. Então, foi algo que a gente fez que não... Pastores de tempo integral, há um novo desenho. Os pastores, mais do que nunca daqui para frente, vão ser... Nós precisamos mais e mais de pastores. Nunca precisamos de tantos mestres, apóstolos, profetas, missionários, mas de tempo parcial, fazedores de tenda. Você pode ser voluntário da igreja ou você pode receber alguma ajuda de custo. Mas depender 100% da igreja gera limitação.
porque tem dois problemas aí. O obreiro ele desconecta da realidade que está acontecendo lá fora, Sem no dúvida. mundo secular, que ele precisa da interatividade do aprendimento, e o outro, depender 100% da realidade da igreja, a igreja entra numa crise e tem que dispensar. Então, isso é uma coisa que nós tínhamos no passado, estamos migrando, porque a gente já chegou a ter 400 obreiros remunerados. E agora isso está mudando mesmo, né? Sim, sem dúvida. Fazer sabático é uma coisa que eu não fiz e que preciso fazer. Eu ia fazer agora e veio crise. Então, eu aconselho todos os pastores a cada 5 anos tirar um tempo de 6 meses para descanso, reciclagem e atualização. Isso é muito importante. Uau, muito bom, muito bom. E você cuidar muito da questão dos seus relacionamentos. Por exemplo, essa crise agora está definindo relacionamentos. Sem dúvida. Tem que você está percebendo que não precisava estar andando com ela. Então, relacionamentos são vitais para o seu crescimento ou para o seu declínio. Então, trabalhe bem os seus relacionamentos. Muito Isso aí, bom, mas muito sou bom. um menino lá do interior do estado do Rio de Janeiro, nasci em Macaé, filho de Dona Niceia, costureira. Meu pai faleceu muito cedo de acidente de carro, ela me criou, meus irmãos, tive paternidade com os meus irmãos biológicos, com os pastores. Me converti muito cedo, com 10 anos de idade, então eu nunca usei drogas, nunca usei álcool, nunca fumei, nunca bebi, nunca me prostituí, casei virgem, obreiro de uma só mulher. Não porque Muito eu sou bom. bom, mas porque Deus já Deus foi interviu bom. na minha história um pouquinho mais cedo, porque Muito ele tinha bom. um plano. Então, se eu hoje tenho quase 30 anos de ministério pastoral, foi porque eu comecei cedo, me formei com 22 anos e já estou no meu 4º ministério pastoral. Fui pastor no Rio, fui pastor no Rio Grande do Sul, cheguei aqui como pastor auxiliar, sou pastor titular, me constituí família com eu e Leila, cuide da sua família, ser obreiro de Muito bom. uma esposa só, ter os seus filhos. Hoje a minha maior alegria é ter os 4 filhos batizados, todos nas células, servindo no ministério, uma família sacerdotal, servindo Jesus dentro e fora da igreja, uma igreja que tem uma equipe fantástica. Eu tenho pastores maravilhosos no time, seja pastores tempo integral, vocacionado, bivocacionados, mas ninguém faz nada grande sozinho. E a igreja da cidade está onde está, porque ela tem pluralidade na equipe, nas gerações e também no foco. O que não pode ter é diferente modo de pensar. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: tem o mesmo modo de pensar, porque a orquestra desafinada tem vida curta, né? Com certeza. Mas, tirando isso, tem muita biodiversidade no mundo que Deus fez, e na igreja não pode ser diferente, porque a igreja não é seita. Agora, Carlito, quando você fala isso, essa conversão cedo, né? Sim, eu entendo perfeitamente. Mas, outro lado, eu vejo você um cara muito ousado, arrojado, que derruba muralhas, que vê pela frente, etc. e tal, para que o nome de Jesus, para que o reino de Deus avance. Dentro desse processo aí, da sua infância, o que você aprontava? O que você já deu trabalho? Você era um garoto que dava trabalho, não era? Porque às vezes a gente vê um cara muito visionário hoje, mas e aí? O que foi por detrás? Quais eram as suas lutas, né? Qual que eram as lutas que você lutava quando ela estava na escola? O que você fazia? O que você aprontava que você pode contar pra gente poder te ouvir esse lado mais humanista do Carlito? Eu sempre fui muito... Porque eu fui criado numa cidade, era distrito, Córrego do Ouro, 5º distrito de Macaé. Pra você ter ideia, não tinha nem telefone. Então, eu fui dar o primeiro beijo numa menina com 15 anos de idade. Então, namorei muito, muito tarde, no sentido da juventude, e namoro de portão, não podia nem entrar dentro da casa. Então, nem que eu quisesse, não dava para aprontar, né? Isso foi uma coisa... Eu tive muitos pastores perto de mim, me ajudaram bastante, e eu sou grato a Deus por isso. E as paixões do mundo, né? Eu pude ter um outro contexto, uma outra realidade. Mas, digamos assim, o que eu, como Carlito, né? Lá em Córrego do Ouro, com os meus irmãos e os irmãos da fé, sempre fui uma pessoa assim
muito de liderança. Para você ter uma noção, ela é líder dos jovens com 15 anos de idade. 15 anos eu liderava os jovens da igreja. Então eu fui orador de turma no ensino fundamental, no médio e no seminário e na faculdade. Porque sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler, enquanto eu nunca, assim, eu não gostava de jogar bola, eu gostava de comprar livros pela internet, não era pela internet, mas pelo correio, e vinha e ler, então desde muito cedo isso. Então Deus me deu a oportunidade e fui fazendo escolhas, né? Então, se eu fiz a escolha certa, e hoje, na verdade, Juan, aonde a turma está se perdendo? É na sexualidade, é nas amizades, na bebida, nas companhias, e foi tudo. Eu fiz outras escolhas. Não é que lá em Cordouro, em Macaé, não tinha gente que bebia álcool sempre. Sim, com certeza. Uma postura tua. Naquele tempo tinha uma coisa muito comum, mas muito. Eu lembro nas igrejas de viver esse dilema que hoje nem tem mais. Gravidez antes do casamento, porque naquele tempo não tinha. Tinha inventado, mas não era disseminada e estimulado o uso da camisinha, por exemplo. Então, o tempo todo você tinha jovens grávidos antes do casamento e era um caos na igreja. E sem isso, dúvida, para mim, sempre foi uma escolha, né? Então, a vida é feita de escolhas. Pecadores nós somos, temos os nossos defeitos, erros e problemas. Eu sou pecador e você é, porque a Bíblia diz. Mas você tem que fazer escolhas. Hoje, me parece que a gente está voltando um pouco a essa consciência. Por exemplo, nesse meu tempo lá, já vai acabar o nosso tempo aí, a gente não tinha corte. E hoje nós estamos voltando à corte. Não é? É uma coisa sem muito dúvida, bacana. Né? trazendo valores de volta, né? Valores irrevogáveis, por que eram exemplo, naquele inegociáveis. tempo já tinha. A gente chamava o maconheiro e a pessoa que a tatuagem estava muito associada a quem estava preso na cadeia fazia tatuagem, né? Então, isso tudo são escolhas que na época nós fizemos. Hoje, tatuagem é um negócio artístico, bonito, mas naquele tempo não. Inclusive, a próxima geração acho que nem tem tatuagem mais, porque a nossa geração fez tanta tatuagem que era como a questão do cigarro, né? Muita gente fumou, a nossa já não fuma mais. Muita gente fez tatuagem, os novos nem estão mais querendo fazer tatuagem, né? Mas enfim, Carlito, nosso tempo está encerrando. Muito obrigado por ser esse homem de Deus, essa inspiração para nós, esse apaixonado pela família, pela Igreja de Jesus, porque ter uma igreja tão saudável como a Igreja Cidade é por causa desse coração que você tem. Você realmente me inspira, é um dos caras que eu sou muito grato a Deus por ter conhecido, bem novo, né? Bem cedo na trajetória do Hangar. A gente sabe que a gente vai construir muitas coisas pela frente, a gente te ama muito mesmo e que você continue sendo uma bênção de Deus para todos nós. Então é isso, muito obrigado por ter aceitado o convite. Quero que você ore por nós. Aqui também a nossa galera ama você, Marcos Madalena. Marcos Madalena, muito querido. Nossos pastores, a sua visão arrojada, evangelismo contextualizado. Você ama Jesus. Então, um abraço a todos do Hangar 7, pessoal de Indaiatuba, Campinas, região. Um grande beijo, a gente se encontra. E nós vamos ter aí também muitas coisas lindas durante e pós-pandemia. Amém. Ore por nós. Papai, em nome de Jesus, obrigado porque nós não somos aquilo que o inimigo disse que nós somos. Nós não somos o que o mundo fala que nós somos. Preconceitos, tarjas, rótulos. Nós somos o que a Bíblia diz que somos. Somos filhos amados do Senhor. Obrigado porque o Juan entendeu isso e aceitou. Obrigado pelo sim dele de te aceitar e também de servir no ministério. Obrigado pela sua visão empreendedora, porque ele é um homem de negócio, porque ele é um homem de insight, de startups. E isso tem influenciado sua geração, não só na igreja local Hangar 7, mas no Brasil inteiro, no globo, para a glória do Senhor. Abençoe todos que nos acompanham na live agora. Nos dê um final de dia abençoado, um sábado e um domingo exponencial da graça de Deus. Proteja o nosso organismo dessa infecção e abençoe a tua igreja, trazendo avivamento, santidade e intimidade. Tudo que o Senhor tem para nós, recebemos. Tudo que o inimigo tem contra nós, rejeitamos em nome de Jesus. Venha o novo. Queremos um novo normal,
sem os Amém. erros do passado, Amém. sem os vícios do passado Amém, e com as Jesus. novidades de vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Te amo, Calito. Muito obrigado. Beijo. Beijo. Fica na paz, Juan. Amém, amém.